Bom, não poderia ser melhor o reencontro entre técnico e torcida. No retorno de Rogério Ceni, o Fortaleza voltou a vencer em casa. Ele voltou para o lugar de onde não deveria ter saído. Não é o adequado, não teria sido correto. Acho que o ideal era ter dado continuidade aqui. Eu estou bem cansado, honestamente, esgotado, mas a vitória ela revigora, né? E a cidade, as pessoas recebendo a gente, bem como foi, né, todo o tempo que eu tive aqui, isso também ajuda você a estar feliz e ter força para concluir mais uns 68, 69 dias, que é o que resta até o último jogo, dia 8 de dezembro. Não faltava confiança nesse retorno. Mas quando o torcedor viu o Osvaldo mandar uma bola na trave, viu o André Luiz mandar uma bola na trave, e ainda o Wellington Paulista mandar uma outra bola no travessão, deve ter pensado: hoje vai ser daquele jeito, martela, martela, martela e nada. Mas não foi assim. Teve bola na rede, sim, e foram 3. A primeira com Diego Souza, impedido, não valeu. Aí vieram as chances do Fortaleza, as bolas na trave. A segunda bola a ir para a rede, já no segundo tempo, também não valeu. Aos 3 minutos, André Luiz fez o gol. Todo mundo comemorou, aquela festa danada, e o juizão colocou a mão no ouvido. E disse aquilo que os tricolores não queriam ouvir. André Luiz impedido, gol anulado. Aí o Botafogo foi lá na frente, e na hora da finalização, Cícero e Luiz Fernando não se entenderam. Que coisa maravilhosa! Reflexo de um time que vive a pior fase no campeonato. Futebol é assim, a gente precisava aproveitar a nossa oportunidade, botar vantagem, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Não fomos competentes, responsabilidade minha como treinador, recuperar esses jogadores para fazer um grande jogo contra o Fluminense. O Fortaleza também chegou pressionado para o jogo, mas estava muito melhor na partida. Aos 15 minutos da etapa final, o único gol que valeu. O Botafogo mandou para a rede o gol a favor do Fortaleza. Jackson, ao melhor estilo malandramente, saiu comemorando. Mas foi gol contra mesmo, do Marcelo Benevenuto. E se eu não tivesse ali, o Benevenuto teria tirado a bola. Pude brigar com ele ali, não sei se eu toquei na bola, senti uma pancada na parte lateral aqui da cabeça. Mas, como eu falei, o mais importante foi a vitória que a gente estava precisando. Felipe Pires, assim que entrou no jogo, quase fez o dele. Já no fim, Edinho, de fora da área, deu o último trabalho para o goleiro Gatito. Era a reestreia de Rogério Ceni e a noite não poderia ter sido melhor. O Fortaleza venceu e avançou na tabela. Com 25 pontos, é o 13º colocado. Coincidência ou não, foi só Rogério Ceni chegar que o time subiu na tabela. Parece não haver dúvida de que ele voltou para o lugar de onde não deveria ter saído. Caio Costa, boa tarde. Boa tarde, você. Ontem eu estava lá no Castelão e havia realmente uma relação muito próxima, intrínseca, né? entre técnico e torcida, entre Ceni e Fortaleza. E o time, é claro que não muda da água para o vinho, mas já percebemos melhoras no time do Fortaleza e alguns jogadores individualmente impressionante como crescem na mão do Rogério Ceni, né? Edinho é um exemplo disso. O Edinho é brutal a diferença, né? Agora, o melhor comentário que eu vi com uma ponta de bom humor do torcedor cearense, esse foi o melhor jogo do Fortaleza desde a saída do técnico Rogério Ceni. O novo técnico Rogério Ceni conseguiu dar um padrão melhor ao Fortaleza depois dos jogos com o Zé Ricardo. E agora, mesmo assim, né, é aquela coisa que na Série A, mesmo quando você joga melhor, mesmo quando você consegue algo que quase ninguém conseguiu nesse campeonato, que é ter mais posse de bola do que o Botafogo, e cria situações de gol a rodo, o gol sai quase que num lance fortuito, né? É um gol contra do Marcelo ali. O Jackson faz a pressão, aquele cruzamento no primeiro pau, tá a tendência de acontecer, o Fortaleza já merecia estar à frente do placar quando sai o gol, mas só mostra como a Série A é um jogo, é um campeonato de jogos, se não tecnicamente brilhantes, longe disso, que o Brasileiro tem algumas deficiências técnicas, mas que é decidido em detalhe, você tem que estar a 100% o tempo todo. E isso a gente viu de novo no Fortaleza depois de muito tempo. Um time que atua os 90 minutos, ligadaço na partida, tendo até chance de fazer o 2-0 contra um Botafogo, que era aquilo que a gente falou, um time que valoriza muito a posse de bola, que é difícil você marcar gol, mas que não consegue acelerar o jogo. Então, se torna um adversário que ofensivamente nem te incomoda tanto, mas atrapalha demais o teu jogo. Então, uma vitória para ser comemorada não só pela reestreia do Rogério, não só pela pontuação, mas para
mostrar que o Fortaleza sim pode voltar a vencer em casa. A campanha do Fortaleza dentro de casa é muito ruim e consegue um resultado bem interessante para retomar agora a sequência do segundo turno com o Rogério Ceni, com a volta dos que não foram, né? Poderia dizer o outro. Exatamente, 50 dias depois. Esse lance para mim, se tá impedido, é um cabelo de gato, viu? Porque é muito rápido. Eu não, vendo e revendo, não cheguei a conclusão nenhuma. Bom, o VAR ele tem uma câmera tridimensional, né? Que tem um recurso que a gente, talvez, na transmissão na TV, não tenha isso à disposição. O Fortaleza venceu, agora joga contra o São Paulo. Será um encontro muito legal entre Rogério Ceni e São Paulo. Primeira vez que o Ceni vai enfrentar o São Paulo em São Paulo, lá, né? Então deve ser um momento especial também para o técnico do Fortaleza, que já volta conquistando um resultado muito importante, difícil, mas importante nessa caminhada. O Fortaleza ganhando as posições. Falando sobre o técnico Rogério Ceni, a gente ouviu também trecho da entrevista, da longa entrevista coletiva do Ceni após a vitória de ontem. E como ele chegou no fim de semana e ele já dirigiu o time ontem, na segunda-feira, muita gente, como é que o Ceni vai preparar esse time para enfrentar o Botafogo com pouquíssimo tempo de trabalho, embora seja quase uma continuidade do trabalho. Repito, são 50 dias que separaram o Ceni do Fortaleza. Então vamos ouvir mais uma vez o professor tricolor. Eu não preciso falar muito para eles, porque eles já sabem a maneira como a gente trabalha, né? Nós 20 meses trabalhando, alguns, né, desde o começo aqui juntos, outros desde o início do ano, com uns 7 meses de trabalho. Então isso facilita, né? Mesmo, por exemplo, se eu escolhesse para uma outra equipe, começar do zero, não conhecer, eu conheço a característica dos jogadores, conheço, né, a índole deles, que é muito importante, o caráter de cada um. Então, assim, o que eles tiveram foi competitividade. Pude hoje escolher, porque pelo um treino é difícil você fazer uma escolha, né? Mas tentei trabalhar com Edinho e Oswaldo, jogadores que eu já conhecia, que atuaram na final do Campeonato Cearense, né? Mais Romarinho por dentro hoje, que infelizmente parece ter sentido uma lesão e é possível que ele não participe do jogo contra o São Paulo. Cara, eu só falei para eles que não é todo lugar que você cria um ambiente, uma amizade tão grande como foi aqui, e que nós tínhamos que colocar isso para dentro do campo, que era o que o torcedor esperava. A vitória, consequência de um jogo bem feito. Acho que tivemos umas 3, 4 bolas na trave, mais finalizações, defesas, gols, ou seja, o resultado só saiu em função de tudo aquilo que a gente criou.